Olá, amigos. Mais um programa Admirável Mundo Novo. Eu, de vez em quando, justamente porque eu tenho solicitado que os telespectadores interessados entrem em contato comigo, ou via telefone ou via e-mail, de vez em quando eu recebo comunicações elogiando, criticando, dando ideias sobre os temas que eu apresento no nosso programa. E eu recebi um e-mail muito interessante de uma pessoa que me disse que ele assistiu o primeiro programa que eu fiz, em que eu falava sobre astrologia. E ele me disse, olha, respeitando o teu pensamento, mas eu te confesso que eu não consigo acreditar na astrologia. Bom, eu respondi a essa pessoa que aguardasse, porque eu ia responder pessoalmente, via programa. Então, eu quero dizer o seguinte, não me ofende que uma pessoa não acredite na astrologia. E é simples explicar o porquê eu não fico ofendido, porque em algum momento da minha vida, eu também não acreditava em astrologia. Mas o problema é que sempre houve muita desinformação sobre o que é astrologia, para que é que serve, principalmente como funciona. Então, posso garantir ao amigo que 90% das pessoas acham que a astrologia é aquilo que sai no jornal, na coluna de horóscopos. Isso que vocês estão vendo aí nessa foto que eu peço à produção para mostrar. Se é esse o conhecimento que o amigo tem sobre astrologia, olha, o mínimo que eu posso fazer é elogiar a sua inteligência. Por quê? Porque isso não é astrologia. Se a astrologia fosse isso, só existiriam 12 tipos de pessoas no mundo. E isso não é verdade. Um antigo teorema astrológico diz que assim como não existem duas impressões digitais iguais, também não existem dois mapas iguais. Então, se a teoria dos 12 signos fosse assim, eu sou aquário, eu sou peixes, eu sou escorpião, eu sou sagitário, se fosse assim, o mundo seria muito previsível e muito chato. Você entra num estádio e enche ele de pessoas do signo de Virgem, por exemplo. Imaginem, todas essas pessoas que vocês veem nessa foto são virginianas. Eu posso garantir a vocês que não existem dois virginianos iguais. Se isso não é astrologia, o que é? A astrologia é a análise da influência dos planetas, dos signos, em função do dia, do mês, do ano, da hora e da cidade em que nós nascemos. Isso se transforma no mapa natal. Cada um de nós tem um mapa natal. E para quem nunca viu, aí está a foto de um mapa natal. É daí que nós tiramos as informações sobre caráter, temperamento, personalidade das pessoas. Por aí, nós sabemos se essas pessoas são líderes ou não são, sabemos se elas são impulsivas ou não, se elas são sensitivas, se elas são criativas, se elas são práticas ou não. Daí também podemos tirar informações de como essas pessoas trabalham, como elas ganham ou gastam o seu dinheiro, que tipo de relacionamento familiar elas vivem ao longo da vida, se essas pessoas têm vocação ou não têm vocação para o casamento, qual é a filosofia de vida dessas pessoas,
como elas se relacionam na vida social, no campo das amizades, e cada um tem a sua forma. Então, é daí que a gente tira as informações. Porque a astrologia diz que cada pessoa tem uma forma de ver as coisas. E eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Olhem detalhadamente para a foto que eu estou mostrando agora. O que é que vocês estão vendo? Olhem bem, não tenham pressa. A experiência me diz que vocês vão se dividir em 3 percepções diferentes. Cada um vai perceber uma, outra ou 2 ao mesmo tempo. O que é que vocês estão vendo? Provavelmente alguns de vocês, telespectadores, tenham visto uma velha, provavelmente outros de vocês tenham visto uma jovem, e provavelmente alguns de vocês, mais raros, tenham visto a velha e a jovem na mesma apresentação. Isso mostra que todos nós temos olhos, mas todos nós olhamos, mas nem todos vemos as mesmas coisas. E a astrologia serve para nos mostrar como nós vemos a vida, como nós percebemos a vida. A astrologia me diz que as pessoas não têm qualidades nem defeitos. Aí vocês vão dizer, ué, então o que é que nós temos? Nós temos características. Qualidades ou defeitos são os usos que nós fazemos das nossas características. Usamos bem as características? Qualidades. A gente só dá bola dentro. Usamos mal nossas características? Defeitos? A gente só dá bola fora. E a vida responde a isso. Fazendo uma simbologia, podemos dizer que a vida é uma estrada, ou uma sucessão de estradas, que muitas vezes a gente não sabe onde é que elas vão dar. E se a vida é uma estrada, nós somos os carros que andam nessas estradas. E assim como não existe um só tipo de estrada, eu posso garantir a vocês que não existe um só tipo de carro. Aí estão os carros que andam nessas estradas. A grande pergunta que não quer calar: que tipo de carro você, telespectador, é? Você é uma betoneira? Você é um caminhão? Você é uma ambulância? É um táxi? É um carro de corrida? Que carro você é? Para isso serve o mapa astral, para dizer que tipo de veículo você é. E você sabendo por antecipado que tipo de veículo você é, aí fica mais fácil você escolher o tipo de estrada por onde você pode transitar sem problemas. Então veja, tudo se resume a escolher para onde você quer ir, ou seja, que estrada você vai pegar no caminho da vida, sabendo que veículo você é para aproveitar o rendimento desse veículo ao máximo. E a astrologia ajuda nesse sentido. Entre outras coisas também, que muita gente procura os astrólogos para isso, a astrologia nos ajuda a definirmos a nossa vocação profissional. Muita gente confunde vocação, que nada mais é do que a facilidade inata que nós temos para trabalharmos numa determinada área profissional, com gostar do trabalho, da profissão que nós temos. Muitas vezes existem pessoas que têm vocação para ser médico, ou arquiteto, ou engenheiro, e na realidade o que eles gostam mesmo é de serem músicos. Bom, e aí? Bom, eles vão ter que optar entre o que eles sabem fazer bem, porque eles têm facilidade e serão bons profissionais, mas não gostam, mas eles vão ganhar dinheiro com isso, ou então
fazer o que eles gostam, mas talvez, com sorte, podem ganhar dinheiro, mas se eles só gostam, mas não têm a vocação, provavelmente não vão se sobressair no campo profissional. O astrólogo, entre outras coisas, está aí para ajudar as pessoas a se coadunarem naquilo que gostam e naquilo que eles têm facilidade para fazer. Muita gente diz que os astrólogos são meio profetas. Mentira, não são mesmo. Muitas das coisas que os astrólogos dizem, elas são baseadas em estatística. Principalmente depois que a computação apareceu, a estatística da astrologia cresceu a largos passos. E hoje, muitas pessoas pesquisadoras se dão conta, utilizando o processo estatístico, de que a astrologia é um efetivo instrumento de informação, de autoconhecimento. Está interessante? Sugiro que vocês não saiam daí. Estamos indo para o nosso intervalo, já voltamos e vamos explicar melhor o que está sendo dito. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. O centro histórico é o cenário afetivo de Florianópolis. A alma de uma antiga cidade portuária, com sua alfândega, seu mercado que sempre acolheu através do tempo o comércio e as tradições da sua gente. Construções de formas inesquecíveis para seu povo, como o antigo Miramar. Para todos nós que aqui vivemos, a cultura e a história da cidade se apresentam a céu aberto. Da Fundação Cultural Franklin Cascais para a nossa memória. Ok, amigos, voltamos. No bloco anterior eu dizia que a astrologia é muito baseada em estatísticas. No que tange, por exemplo, a escolha de profissões, eu peço à produção que coloque o gráfico da profissão de enfermeiras, por exemplo. Vocês vão ver que existem signos em que não há muitas vocações de enfermeiras em determinados signos, mas estatisticamente, os signos que mais dão para serem bons enfermeiros ou boas enfermeiras são Touro, Câncer, Capricórnio e Escorpião. Por quê? Pois é, Touro, porque o touro é paciente. Um bom enfermeiro, uma boa enfermeira precisa de paciência para cuidar dos seus pacientes. Tem uns pacientes que são bem chatinhos, coitados. Câncer. A característica básica do canceriano é que ele é muito maternal. Então, uma enfermeira que cuida dos seus pacientes como se fossem filhos, poxa, os pacientes que estão lá todos fragmentados emocionalmente, quando aparece aquela figura, entre aspas, materna, poxa, eles já se sentem até melhor de serem tratados. Os capricornianos, porque eles são muito disciplinados, é difícil um capricorniano errar na dosagem do remédio, se é que vocês me entendem. E Escorpião, o Escorpião não tem medo de ver sangue, não tem medo de usar bisturi, não tem medo de segurar lá, assistir uma cirurgia em que o cara está com o tórax aberto, eles aguentam bem.
Agora, isso não quer dizer que, pelo fato dos enfermeiros, em sua maioria, serem cancerianos, taurinos, capricornianos, escorpianos, que não existam enfermeiros que sejam geminianos, virginianos, sagitarianos. Existem, mas estamos falando que, estatisticamente, o número maior de enfermeiros e que de bons enfermeiros estão nesses signos. Num próximo gráfico, que eu peço à produção que coloque, dirigentes sindicais, pessoas que têm que ter capacidade de liderança, capacidade de comunicação, você vai encontrar arianos, geminianos, sagitarianos e aquarianos. Arianos porque eles são líderes, são aguerridos, né? Geminianos porque eles são bons de papo. Sagitarianos também são pessoas com grande capacidade de personalidade. E aquarianos porque eles são muito inventivos. Esses, lógico que nós vamos encontrar dirigentes sindicais de outros signos, mas esses geralmente são os que se destacam estatisticamente, volto a dizer. Dentistas, outro exemplo. Áries, Leão, Capricórnio e Peixes. Um dentista pisciano, estatisticamente, ele vai se preocupar muito com o sofrimento do paciente. Então, ele vai fazer o impossível para que aquela intervenção odontológica que ele está praticando no consultório dele doa o mínimo possível. Ele vai usar um bocado de injeção para não haver dor. É o jeitão dele. E, finalmente, senão a gente fica o dia inteiro falando sobre as profissões. No quadro dos eletricistas, sagitarianos, capricornianos, aquarianos e piscianos. Esses dão bons eletricistas. Principalmente os aquarianos. Computação, astrologia, eletrônica e eletricidade, está tudo ligado a Urano, que é o regente de Aquário, e Urano rege todas essas profissões. Então, amigos, vejam, dei alguns exemplos em que é que se baseia a estatística para fazer análise do mapa natal de uma pessoa. Agora, eu peço à produção que coloque de novo a figura do mapa natal. Vejam, nós temos aqui no mapa 12 signos zodiacais, cada signo com 30 graus, vezes 12, fecha o círculo, 360 graus. Nós temos 10 planetas que estão aqui dentro do mapa natal, a saber, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, 10 planetas. Os detratores da astrologia podem dizer, ué, Sol e Lua são planetas? Não, o Sol é uma estrela, a Lua é um satélite da Terra, mas, para simplificar, em astrologia nós consideramos Sol e Lua como planetas, só na astrologia. Pois bem, nós também temos algumas marcas que vocês teriam que ver, assim, com detalhe, aí pela tela da TV não dá para ver muito bem, mas nós temos a cabeça do dragão, a cauda do dragão, nós temos Lilith e nós temos também a roda da fortuna, que também é chamada de ponto árabe. Esses não são planetas, são posições planetárias, algumas obtidas por equações astrológicas. Mas elas complementam a análise do mapa, dando informações muito úteis para o cliente de astrologia. Como funciona a astrologia? Então, veja, nenhum astrólogo adivinha. Tudo, como já disse, é baseado em simbologia e também é baseado em análise.
em que a gente usa o método da ilação para chegar às conclusões que nós chegamos. Para vocês verem um exemplo bem prático de como funciona a astrologia, eu posso dizer a você que cada planeta é um verbo. Por exemplo, o Sol é o verbo ser, a Lua é o verbo sentir, o ascendente me dá o verbo agir. Ascendente não é um planeta, é uma posição, mas daí nós tiramos outro verbo, o verbo agir. Então, o tripé, que nós chamamos, que é a base de toda pessoa tem esse tripé, todos nós temos caráter, que é a forma de pensar da pessoa, temperamento, que é a forma de sentir da pessoa, e personalidade, que é a forma de agir da pessoa. Tudo isso é tirado pelas características do signo em que está ou o Sol, ou a Lua, ou o ascendente, que é a linha, o signo que estava na linha do horizonte a leste quando a pessoa nasceu. Daí nós tiramos informações básicas sobre como essa pessoa veio ao mundo. Agora, existem outros planetas, por exemplo, Vênus me dá o verbo amar, me dá o verbo criar. Às vezes um planeta conjuga vários verbos. Marte me dá o verbo lutar, agredir, apaixonar, né? Nós temos também Mercúrio, me dá o verbo comunicar, viajar, raciocinar, memorizar. Júpiter me dá o verbo expandir. Saturno me dá o verbo teimar, disciplinar. Urano me dá o verbo magnetizar. Netuno me dá o verbo intuir. Plutão me dá o verbo transformar. Então, por aqui, nós temos os verbos que cada um de nós usa ao longo da vida. Agora, esses planetas caem em signos diferentes. E cada planeta num signo me diz como esse verbo é conjugado. Então, por exemplo, se uma pessoa tem o verbo Marte, que é o verbo agredir, por exemplo, em Áries, essa pessoa, ela agride da seguinte maneira: se alguém deu um empurrão em alguém que tem Marte em Áries, essa pessoa raciocina na base do bateu, levou, empurrou, ele já senta a mão em quem empurrou. Agora, se essa pessoa, em lugar de Marte em Áries, ela tem Marte em Touro, aí a coisa já muda, porque você vai dar um empurrão na pessoa que tem Marte em Touro, ela se afasta. Aí, o que acontece? Você vai e empurra ela de novo, ela se afasta de novo. Aí você diz, esse camarada é um poltrão, é um covarde. E aí você começa a provocar, vai empurrando, 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 até o momento em que, como qualquer touro numa praça na Espanha faz, ele vê de repente tudo vermelho e avança na pessoa que está empurrando ele. Resumindo, essa pessoa vai acordar 6 meses depois na UTI querendo saber o nome do maquinista do trem que atropelou ele. Então, veja, se a pessoa tem, por exemplo, Marte em Gêmeos, ela vai agredir, mas de forma verbal. Então, é outro tipo de agressão. Então, correndo os 12 signos, nós temos 12 maneiras possíveis de agressão, cada uma delas diferenciada. Em poucas palavras é isso. Agora, nós também temos casas terrestres. As casas terrestres me dizem onde esses planetas vão atuar, principalmente em que departamento da vida eles vão atuar no mapa dessa pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a casa, o Marte, usando o mesmo exemplo, na casa 6, ou essa pessoa corre risco de passar por muitas cirurgias, porque é a casa da saúde, ou essa pessoa vai ser muito lutadora no ambiente do seu trabalho, ou até mesmo brigando com subordinados, colegas ou patrões. Não é qualidade, não é defeito, é uma característica. E é a partir daí, amigo, que se abre um leque de possibilidades
em que o astrólogo vai explicar como essa pessoa funciona. E aí vocês vão dizer, bom, então esse é meu destino, não posso mudar? Não. Há um teorema na astrologia que diz, o horóscopo inclina, não determina. Você usando o seu livre-arbítrio, lógico que você pode mudar, e às vezes até deve. O astrólogo vai te ajudar a te dar as opções. Então, amigo, espero, lógico, eu só arranhei a casca do ovo. Eu espero que eu tenha explicado, principalmente ao telespectador que gentilmente me mandou os seus comentários, eu espero ter explicado como funciona a astrologia para ver que ela tem uma base, ela tem um porquê, ela tem um significado e, principalmente, ela tem uma utilidade. Vocês querem saber mais? Procurem um astrólogo. Por coincidência, eu sou um. Entrem em contato comigo e eu terei prazer em ajudar vocês. E uma última informação. Não sou maluco e não sou picareta. Podem vir tranquilos. Testem. O que é que vocês têm a perder? Amigos, está chegando o final do programa. Pena, né? Eu sim que sinto pena, porque eu tinha muito mais coisa para dizer para vocês. Mas ao longo do tempo, de vez em quando, eu vou retornar ao assunto. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, que vocês tenham gostado do assunto. E, por favor, continuem mandando os seus testemunhos, continuem mandando suas dúvidas, continuem mandando contribuições. Serão muito bem recebidas e eu vou responder a todas na medida do meu possível. Um cordial abraço e até o próximo programa Admirável Mundo Novo.